Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, porque eu não sei que hora vocês vão ver este vídeo e eu gostaria de iniciar este vídeo lendo um versículo da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9 e 10, que diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Essa palavra é muito maravilhosa, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu e nem chegou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, né? Aquilo que Deus quis revelar pelo Espírito dele para nós. Amém, né? Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus por esta obra tão maravilhosa, né? Que é Deus revelar os seus mistérios para nós. E como diz lá em Deuteronômio, as coisas escondidas é para Deus e as reveladas é para o homem. O que está escondido e Deus quer revelar ao homem, amém. Mas aquilo que ele não quer, amém também por isso. Nós exaltamos e glorificamos o nosso Deus pela sua bondade infinita para conosco. Como os irmãos sabem, o nome do meu canal é Experiências com Deus. E aqui eu conto algumas experiências que Deus ele tem me dado, né? Ele tem revelado para a minha vida. E nesse vídeo hoje, eu gostaria de contar para os irmãos uma experiência muito maravilhosa que Jesus me deu no meu ministério, assim que eu comecei a pastorear. Para aqueles que não sabem, juntamente com meu esposo, pastor Manuel, a gente pastoreia uma igreja aqui na cidade de Brumado, na Bahia. E Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas aqui no nosso ministério. Deus tem trabalhado poderosamente, irmãos, poderosamente aqui na nossa igreja, aqui na cidade de Brumado. E quando Deus confiou, né, em nossas vidas esse chamado pastoral, eu louvo a Deus, né, pela bondade de Deus. E certa feita, eu levantei na madrugada para orar, para interceder pela obra, pelas ovelhas, né, pelo povo que Deus confiou em nossas mãos. E quando eu levantei ali, irmãos, para orar, pedindo a Deus a bênção, a vitória, porque pela misericórdia de Deus, a gente trabalha com libertação, né? O ministério que Deus tem confiado a nós é um ministério com libertações, né? Deus sempre traz pessoas para nós que está no vício de droga, né? Em prostituição, usuários de droga, depressivos, né? Não que Deus só traga esse tipo de pessoa, porque Deus coloca no nosso meio todos os tipos de pessoas. E eu louvo a Deus porque Ele é maravilhoso por isso, né? Mas o nosso ministério é um ministério que a gente trabalha com libertação. E no começo, assim, Deus sempre trazia bastante dessas pessoas, assim, pra gente fazer esse trabalhar de libertação. Até hoje Deus traz. Mas eu costumo dizer que no começo, para Deus confirmar mesmo esse ministério, esse chamado, foi muito mais pessoas que Deus trouxe para Deus usar as nossas vidas como instrumento para fazer essa grande obra. E eu lembro que no começo, assim,
Eu levantei, não que eu não levante até hoje, pela misericórdia, a gente ora, né, pelos irmãos, pela obra. E certa madrugada eu levantei ali para interceder, para orar pela obra, pelas ovelhas, né, pelo povo. E eu comecei a orar com muita garra, muito vigor mesmo, e comecei a interceder. E eu dizia: Senhor, liberta, ia falando por nome, liberta fulano, liberta cicrano, trabalha, faz uma obra. E começamos ali a orar, pedindo a Deus a graça dele, a libertação sobre essas vidas, irmãos. E de repente, quando eu estava ali naquela intercessão fervorosa mesmo, orando, aprove o Senhor abrir a minha visão espiritual, né? E eu podia contemplar, irmãos, assim diante de mim, aquele espírito maligno mesmo, aquele demônio, e ele ficava olhando para mim, olhando mesmo assim, com muita fúria mesmo. O olhar daquele espírito era muito furioso, tinha muita fúria só no olhar dele para a minha vida. E eu estava orando com aquela garra, com aquela vontade, né, pela obra, pelo povo de Deus. Começou a entrar em mim um certo medo. E eu comecei a sentir aquele medo. Eu comecei a falar: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu comecei naquela visão a pedir Deus misericórdia pela minha vida, aquele espírito começou a não só me olhar, mas ele começou a falar também comigo. E ele dizia assim: para de orar, não ora mais, porque através das suas orações, aquele lar está libertando as vidas. E eu não quero isso, eu não quero que ele liberte as vidas, não. E ali, naquele medo que eu estava, aquele pavor, de repente, irmãos, entrou em mim uma coragem. Deus é muito maravilhoso, muito fiel para com as nossas vidas. Eu estava com medo, mas aquele medo foi dando lugar para uma coragem. Quando ele começou a dizer assim: para de orar, eu não quero que você ore, porque aquele está libertando vidas através da sua oração. Quando aquele espírito falou aquilo, irmãos, me entrou aquela coragem que eu sei que veio de Deus para a minha vida. Porque do homem a gente não pode fazer nada. Nada o homem pode fazer. Mas com Deus nós podemos todas as coisas. E esse Deus que nós servimos, ele é poderoso, irmãos, para nos dar coragem. Porque a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de coragem, de ousadia. E aquela ousadia, aquela coragem entrou dentro de mim. E eu olhei para aquele demônio e eu disse assim: pois eu vou orar, porque o meu Deus me garante vitória. E eu estendi as minhas mãos de joelho, irmãos. E eu comecei a orar e a interceder. E eu dizia: Senhor, liberta o teu povo, transforma. E eu ia delegando nomes ali, falando: faz esta obra. De repente, irmãos, Deus primeiro abriu a minha visão para me ver aquele demônio. Depois aquele demônio começou a falar. E depois, irmãos, dessas experiências que Deus foi aos pouquinhos abrindo o mundo espiritual, aquele demônio começou a andar. E ele vinha na minha direção, naquilo que aquele demônio vinha da minha direção, irmãos. Eu disse assim: Jesus, me cobre com teu sangue. Quando eu disse: Jesus, me cobre com teu sangue, irmãos, Deus é perfeito. Eu via, irmãos, nitidamente aquela mão. Eu não vou dizer para você que foi um anjo ou que foi o próprio Cristo, não. Eu só vi aquela mão. E junto com aquela mão, eu vi aquele manto. E fazia desse jeito que eu vou fazer para vocês. Vocês vão poder ver aí no vídeo. Aquela mão fazia assim, irmãos, ó. Ia subindo, subindo e me cobria. Me cobria. Assim que eu dizia: Jesus, me cobre com teu sangue, aquela mão também me envolvia. E aquele manto por baixo daquela mão me cobria.
E quando aquela mão com aquele manto me cobria, aquele demônio não conseguia me atingir, não conseguia tocar na minha vida. E se eu já estava cheia de coragem, eu recebi mais coragem da parte de Deus. E eu estendi as minhas mãos e eu disse assim: o Senhor te repreenda, demônio. E aquele demônio explodia e virava fumaça. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Quando Deus me dava aquela experiência, irmãos, eu fui mais fundo na oração. Eu comecei a interceder ainda mais. E eu percebi ali que Satanás queria parar a minha vida de oração, mas ele não parou, porque o meu Deus é poderoso, poderoso para nos amostrar o mundo espiritual e nos dar garra e vitória. Eu comecei a orar e essas vidas estão congregando conosco. Algumas foram para outros ministérios, mas eu louvo ao Senhor porque estão todas libertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que está aí me vendo e me ouvindo, eu quero dizer para você, não tenha medo. O mundo espiritual, ele existe. E às vezes quando a gente começa a orar, Satanás ele vem com força para querer fazer a gente parar. O objetivo dele é fazer nós pararmos a nossa vida de oração. Mas eu quero dizer para você que está aí do outro lado, não pare. O Senhor vai te incumbir de força e de renovo espiritual para você não parar. Não parar com o pânico e nem com o medo que o adversário quer lançar sobre a tua vida. Eu quero deixar nesta hora, eu não sei que hora você vai ver, mas seja qual for a hora, receba força da parte de Deus para você continuar a buscar o Senhor, para você continuar, aleluia, tendo experiências maravilhosas com este Deus. Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.